Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade aos nossos conteúdos, iremos para a página 30, onde vamos falar sobre o presente do indicativo, verbos regulares. Temos aí de início frases relacionadas à adivinhança que se encontra na página 25. Observe os verbos de las frases de la adivinhança. Es bebida natural, e si la tomas fresquita, seguro que tu se quita. Se lá com elas, es e eu. Por exemplo, o que ele quis destacar aí são essas palavras em negrito, que são palavras que vêm de verbos que estão conjugados no presente do indicativo e eles são regulares. Por exemplo, o es é relacionado ao verbo ser, onde tem yo soy, tu eres, ele es. Eu sou, tu eres, ele ou ela é. E se lá tomas, o verbo tomas vem do verbo tomar. Ok? Segunda pessoa do singular, tu. Quita, relacionado à terceira pessoa do singular, ele ou você. E congelas é relacionado ao tu, segunda pessoa do singular. Quando falamos das qualidades e das coisas, de atividades que realizamos regularmente ou de situações momentâneas, o verbo se conjuga no presente do indicativo, como temos aí o verbo comprar, vender e consumir. Como vai ficar a sua conjugação? Eu compro, tu compras, ele compra, nós outros compramos, os outros comprais, eles e eles compram. O verbo vender, terminação é R. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós outros vendemos, vós outros vendeis, eles e eles vendem. E consumir, eu consumo, tu consumes, ele consume, nós outros consumimos, vós outros consumis, eles e eles consumem. E vocês irão completar o quadro abaixo com as mesmas terminações do quadro acima, só que são verbos diferentes. Temos o verbo hablar, que já tem algumas palavrinhas conjugadas, verbo aprender e verbo abrir. É só observar as terminações dos verbos acima, como o verbo comprar, vender e consumir. São as mesmas, ok? Na página 31, temos os verbos pronominais. Eles também são chamados de verbos reflexivos, ou seja, quando queremos mencionar uma ação em que o sujeito, ou seja, pode ser eu, pode ser você, o sujeito executa e recebe, vamos utilizar os pronomes. Quais são esses pronomes? Pronomes átonos, tanto os pronomes pessoais, que já é comum, mas utilizaremos também os pronomes átonos. Quais são eles? Mi, ti, si. Nos, os e si. Cada um deles tem a ver, se relacionam com um pronome pessoal, ok? Então, é só observar atentamente no livro de vocês sobre cada verbo. E esses verbos reflexivos, o que vai diferenciar dos verbos normais que conjugamos na página anterior, como o verbo comprar, vender, é que os verbos pronominais ou verbos reflexivos chamados, eles vão vir com o SE no final, ok? Então, por exemplo, o verbo duchar é o verbo normal. Como eu acrescentei um SE aí, então vai ficar duchar-se, então é um verbo reflexivo. E a sua conjugação é eu me ducho, tu te duchas, ele se ducha. Nós outros nos duchamos, vós outros os duchais, eles e eles se ducham. Então, é essa a conjugação. Do verbo lavar-se, esse verbo, se ele não tivesse o SE, ele ia ficar somente lavar. Então, ele ia ser conjugado normalmente e não precisaria do pronome átono. Então, lavar-se tem a ver com lavar as mãos, lavar os dentes e assim como outras partes do corpo. Eu me lavo, tu te lavas, ele se lava, nós outros nos lavamos, vós outros os lavais, eles e eles se lavam. E o arreglar-se, que é relacionado a algo que, por exemplo, de ajeitar, maquiagem, tipo isso. Então, vai ficar eu me arreglo, tu te arreglas, ele se arregla. Nós outros nos arreglamos, vós outros os arreglás, eles e eles se arreglam. Então, são esses verbos. Existem outros, ok?
Temos abaixo outros verbos também com essa terminação, só que ele quer dar um destaque maior. Por quê? Temos aí o despertar-se, acostar-se e vestir-se. Observando bem no livro de vocês, temos algumas palavrinhas, algumas letras que estão em negrito. Esses verbos aí são aqueles que sofrem alterações, ok? Então, por exemplo, vão continuar antecedendo os pronomes átonos e os pronomes pessoais, mas eles vão ter uma alteraçãozinha na sua conjugação. Por exemplo, despertar-se vai ficar yo me despierto. Vai ter essa alteração no segundo E, que está em negrito, ok? Que vai alterar de E para IE. Somente na primeira pessoa, observem bastante e podem anotar no livro ou no caderno de vocês, na agenda, sobre essa modificação. Vai ser a alteração de E para IE. De despertar-se vai ficar despierto. Despiertas, despierta. Despertamos, despertais e despierta. Então, com os pronomes átomos antecedendo cada um, certo? Então, somente na primeira e segunda pessoa do plural, o nos outros, nos, vós outros, os, não tem essa alteração de E para I. Continuam com o Ezinho, observando bem aí no livro de vocês. Vocês podem sublinhar, circular e anotar relacionado a isso. Assim como o verbo acostar-se, ele tem alteração de O para UE, ok? Então, por exemplo, yo me acuesto, tu te acuestas, ele se acuesta. Nós outros nos acostamos, sem alteração. Vós outros os acostais, também sem alteração. E eles ou ustedes se acuestam, já tem alteração. Vestir-se é a mesma coisa, o que vai mudar é que despertar-se é alteração de E para IE, vestir-se é somente de E para I. Então, eu me visto, tu te vistes, ele se viste, nós outros nos vestimos, vós outros os vestis, eles e eles se vistem. Lembrando bem que primeira e segunda pessoa do plural não alteram, ok? Para que vocês entendam melhor, temos aí as imagens na página 31 e 32, onde vocês vão observar sobre o que cada um está fazendo e vocês vão colocar o pronome conjugado, o pronome átono, corrigindo, juntamente com o verbo conjugado, ok? Podem utilizar os verbos que foram trabalhados no quadro. Na página 32, temos os números cardinais, los números cardinais, de 1 a 30, ok? Então, para que servem os números cardinais? Eles expressam unidades inteiras, por exemplo, algo que remete à quantidade de algo, ok? Por exemplo, temos do número 1 a 30, observando bem sobre a escrita de cada um. Alguns números permanecem da mesma forma do português, só que a maioria mudam, a maioria sempre inclui uma letra e assim sucessivamente. Por exemplo, temos aí uno e una. Essa utilização, assim também como 21, 21, 21 ou 21. O que eu quero que vocês destaquem é que onde tem um envolvido, vocês vão colocar, às vezes você pode ter dúvida, vocês vão colocar cada um conforme, né, ao sentido da frase, ao gênero. Por exemplo, se tiver uma frase onde vai permitir somente o N, aí sim, é observar atentamente sobre isso, ok? Esse aí, só o N, é uma palavra apocopada, ou seja, são palavras que, às vezes, é cortada uma letra. Então, o e assim como o 21 é uma palavra apócope. Uno e una. Uno, una é utilizado ou no gênero masculino ou feminino, assim como o 21. Aí temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Não é 20, é 20 ou 20. Como foi mencionado, 21 já, 22, 23, 24 e assim até o 30. O que vai acrescentar é somente a questão do 20 junto. Ok? E aí mais abaixo temos o que? De acordo com as informações do quadro, sabendo que débil é a menor intensidade e torrencial a maior, vocês vão completar, de acordo com o quadro da parte esquerda de vocês, vocês vão completar a questão da quantidade. Por exemplo, a intensidade da chuva e a acumulação em uma hora. Se é uma intensidade débil, você vai procurar a menor. Por exemplo, já respondendo a vocês, vai ser menos de 2 milímetros, então mm. E assim como as demais outras, vocês vão observar atentamente. E para que a gente finalize, vamos falar sobre o adjetivo. Para que serve o adjetivo, professor? É uma função gramatical que é classificar ou determinar ao substantivo acompanhando gênero e número. Por exemplo, de acuerdo quais são as propriedades de la bebida del texto da página 25, lá no texto inicial do nosso capítulo 3, temos aí uma frase: es natural, uma adivinhança, fresquita, transparente, salada, doce e mineral. Ele está dando algumas características para que vocês digam o que seria. Então, seria a água normal. Analisando essas palavras, podemos concluir que, aí temos aí, vocês vão marcar, são mais de uma, são duas alternativas onde vocês vão marcar, onde tem a classificação que define melhor os adjetivos, ok? Então, temos outros casos de adjetivos, uns que são terminados em OR ou N, e outros adjetivos femininos que são terminados em A, ok? E adjetivos com uma só forma. Por exemplo, aquelas palavras como trabalhador, alemã, são adjetivos masculinos. Trabalhadora ou alemana já são adjetivos femininos. Isso é óbvio, observando sobre os seus gêneros, ok? Então, por exemplo, eu dar um exemplo aqui. La chica es una niña trabajadora. Então, a menina, la chica es muy trabajadora. A menina é muito trabalhadora. Então, eu estou dando um adjetivo para a menina. Eu estou dizendo que ela é trabalhadora, né? El chico es alemão. O garoto ou menino é alemão. Então, eu estou dizendo que o menino é alemão. E adjetivos com uma só forma: belga, amable, fuerte, pobre, principal, jovem, feliz e etc. São alguns adjetivos, por exemplo, que você pode utilizar tanto no masculino como no feminino. Eu posso dizer que o rapaz ou a moça são amáveis, ou seja, amável. Então, é uma palavra que é unissex, pode-se dizer. Tanto utilizo feminino como masculino. O plural dos adjetivos se forma com o dos substantivos. E sabes que tem que observar se a palavra está em masculino ou feminino, singular ou plural, para que o adjetivo concorde. Ou seja, você vai colocar um adjetivo para alguém ou numa frase conforme o gênero, se é masculino, feminino, se está no singular ou plural. Você, por exemplo, o exemplo que eu dei, el chico es alemão. Então, não daria certo se eu colocasse el chico som alemã. Som é do verbo ser, então está na terceira pessoa do plural, então já não daria certo. Então eu dei el chico es. Es significa é, então ele é. Então é algo relacionado ao singular, ok? E para que vocês entendam melhor, temos aí a atividade da página 33, onde é a continuação dos adjetivos, onde vocês vão preencher conforme a frase. E na página 34 temos outra atividade também. Respondam, que estaremos tirando as dúvidas de vocês no decorrer das nossas aulas. Tenham uma boa aula e até a próxima!